Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Tiago e estou aqui para a nossa última aula da nossa matéria de Cristologia, matéria importantíssima para nós que seguimos e servimos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é verdade? Aprendemos um pouco sobre a sua natureza humana, sobre a sua natureza divina, e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre como ele pode ser os dois em um só. Isso é muito interessante, né? Tem gente que acha que ele é meio homem, meio Deus, mas não. Jesus é 100% homem e 100% Deus, e nós vamos aprender isso nessa aula de hoje. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos orar, falar com o nosso Deus, como fazemos em todas as nossas aulas. Pai querido, Deus santo e amado, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te dar graças pela vida de cada aluno do seminário, meu Deus, aqui do Instituto Caminhando com Propósito, cada estudante desse curso de teologia, cada uma dessas pessoas que tem se dedicado, meu Pai, a aprender mais da Tua Palavra. E te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre cada um deles, que nesse dia o Teu Espírito possa nos iluminar e que possamos aprender mais da Tua Palavra, mais do Senhor, que o Senhor se revele um pouquinho mais para nós nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, vamos para a nossa aula. Essa é uma aula que nós vamos tratar sobre a kenosis e a união hipostática de Cristo. Nós vamos falar da humanidade e da divindade de Jesus. Esse tema, na verdade, esses dois temas, a kenosis e a união hipostática, eles são de extrema importância para a nossa fé, porque eles dizem respeito à identidade e à obra de Cristo. Muitas pessoas têm dúvidas sobre como Jesus pode ser Deus e homem ao mesmo tempo, ou sobre o que significa ele ter se esvaziado ao se tornar um ser humano. São questões que impactam diretamente a nossa compreensão da salvação e até mesmo a nossa compreensão da nossa relação e do nosso relacionamento com Cristo. Então, nosso objetivo nessa aula vai ser explorar o que significa kenosis, o esvaziamento de Cristo e a união hipostática. A forma como a sua natureza divina e humana, elas podem coexistir, ou seja, existirem juntas no mesmo espaço, no mesmo lugar e no mesmo tempo. E para isso nós nos basearemos na palavra de Deus e também em como a igreja ao longo da história compreendeu essas duas verdades tão interessantes e tão importantes. Então eu peço a vocês que estejam atentos, que anotem as suas dúvidas e que nós estamos à disposição para tirar a dúvida de cada um de vocês, esclarecer e lembrar sempre que as nossas aulas em vídeo, elas são aulas para elucidar e trazer à luz alguns conceitos importantes sobre a matéria, mas que a sua apostila ela é fundamental para a sua compreensão sobre a matéria, porque ela é um material mais completo. Nós não temos como, em 4 aulas de 30 minutos, esgotar o tema, mas a sua apostila ela é bem completa sobre cada um dos temas das nossas matérias, tá bom? Então vamos começar. O que é kenosis? Pastor, nunca ouvi esse termo na minha vida. Tem gente que acha que é com nozes, mas não tem nada a ver com aquele frutozinho. A palavra kenosis é uma palavra que vem do grego kenosis, que significa esvaziamento. Esse conceito ele vem diretamente das Sagradas Escrituras. Mais especificamente, nós encontramos lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, nos versos 6 e 7, que diz assim: que sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Isso está lá em Filipenses 2, de 6 a 7. Aqui, o apóstolo Paulo ele está nos ensinando que Jesus, embora fosse Deus, escolheu abrir mão de certos privilégios ao se tornar um homem. Ele não deixou de ser Deus, nunca, em nenhum momento. Uma vez eu ouvi um pastor dizer isso, que quando Jesus nasceu, ele se esvaziou da sua natureza divina. Isso é uma heresia. Jesus não se esvaziou da sua natureza divina, mas ele se esvaziou de certos privilégios que ele tinha como Deus, porque ele se submeteu a uma nova condição, uma condição de uma vida de servo, experimentando todas as limitações da humanidade. Mas o que exatamente Jesus esvaziou? Essa é uma pergunta que eu ouço muito. Pastor, do que Jesus se esvaziou? Como foi? Jesus esvaziou o quê? O que significa essa ideia de esvaziamento na prática? Vamos analisar isso agora com vocês. Primeiro, Jesus esvaziou-se de algumas coisas ao assumir sua forma humana. E nós vamos analisar cada uma delas. A primeira foi da sua glória visível. Antes de vir ao mundo, Jesus possuía uma glória celestial, porque ele é Deus. Mas ele não contou com essa glória enquanto ele esteve aqui na terra. Ele ocultou, ele se esvaziou dessa glória para que ele pudesse viver entre nós. E nós vemos isso lá no Evangelho de João, no capítulo de número 17, no verso 5, quando Jesus ora ao Pai dizendo: "E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse." Ou seja, Jesus está declarando com a sua própria boca que antes que o mundo existisse, ele tinha uma glória com o Pai no céu. Isso nos mostra que ele abriu mão da sua manifestação gloriosa para viver entre nós. Segunda coisa que importa, que compreende esse esvaziamento de Jesus. Ele se sujeitou às limitações humanas. Como homem, ele sentiu fome, sede, cansaço, dor, coisas que Deus, em sua natureza eterna e espiritual, não experimenta. Mateus 4:2 nos mostra que Jesus sentiu fome, por exemplo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Lá em João 4:6, diz: "Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se e assim junto à fonte." Era isso quase a hora sexta, ou seja, Jesus estava cansado. A hora sexta era meio-dia, então Jesus estava próximo ao meio-dia, depois de ter caminhado muito no deserto. Então ele estava cansado. Jesus, ele se esvaziou dessa sua condição divina de não se submeter a condições humanas, de não sentir dor, de não sentir fome, de não sentir cansaço e etc. De não sentir sede, enfim. Terceiro, esvaziando-se da sua glória, ele, se tornando um ser humano, passou a viver num estado de obediência total ao Pai. Jesus não veio ao mundo para agir por conta própria, sendo Deus. Ele viveu em total dependência e obediência do Pai. Vejam só, eu não estou dizendo que no céu, na sua glória, Jesus desobedecia ao Pai. Mas ele e o Pai são um, certo? Ele é Deus, o Pai é Deus. Não existe hierarquia entre eles. Porém, quando Jesus veio à Terra, aí sim, na condição de homem, ele se submetia e dependia e obedecia completa e totalmente ao Pai durante 100% da sua vida. Em João 5,19 ele declara: na verdade vos digo, que o Filho, por si mesmo,
não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Então Jesus está mostrando aqui que na sua natureza humana ele não pode fazer nada sem ver o Pai fazer, porque o Filho faz aquilo que o Pai faz. Então ele está mostrando que tudo que ele faz, ele está replicando a vontade do Pai, ele está colocando em prática a vontade do Pai, sendo obediente. E por fim, a sua morte, e morte de cruz. O maior esvaziamento, na verdade o maior ato de esvaziamento, foi a sua morte humilhante. Filipenses 2,8 diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, uma questão importante: será que ao se esvaziar, ele deixou de ser Deus? O que você acha? Nós vamos esclarecer isso. Existem algumas coisas, embora Jesus tenha se esvaziado de várias coisas, existem coisas que ele não se esvaziou. Por exemplo, a sua natureza divina permaneceu. João 1,1 declara: no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ou seja, João está reconhecendo que Jesus é Deus e estava com Deus desde o princípio. Colossenses 2,9 nos ensina: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, assim, Jesus trazia nele, no seu corpo, toda a plenitude da divindade. Então, ele era 100% homem, sim, mas ele não se esvaziou da sua natureza divina. Ele permaneceu Deus, mesmo sendo homem. O seu poder para perdoar pecados. Jesus não se esvaziou do seu poder para perdoar pecados. Vocês se lembram que lá em Marcos 2, 5 a 7, Jesus perdoa os pecados do paralítico? Algo que só Deus podia fazer. Nenhum homem tem o poder para perdoar pecados, a não ser Deus. E por fim, o seu senhorio sobre a criação. Jesus acalmou tempestades, Jesus ressuscitou mortos, mostrando que ele detinha o poder e que ele era o Senhor da criação. E nós rejeitamos o quinonicismo radical, que diz que Jesus se esvaziou da sua natureza divina. Ele não fez isso. Ele se esvaziou de alguns aspectos, mas não se esvaziou de outros, permanecendo como Deus. O que é a união hipostática? Essa aula é dos termos difíceis, né? Mas são conceitos simples e que vocês vão compreender. E são de fundamental importância para aqueles que buscam aprender mais sobre o Senhor. Jesus, ele tem duas naturezas numa só pessoa. A união hipostática é o ensino de que Jesus Cristo é uma única pessoa, com duas naturezas, a divina e a humana. Por isso, união, porque são dois em um, unidos. Ele não é meio Deus ou meio homem. Ele é 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. João 14 é uma base bíblica que diz: e o Verbo se fez carne. Ou seja, o Verbo, Deus, né? O Logos de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Ele nunca deixou de ser Deus. As duas naturezas de Cristo. Jesus é eterno. Nós vemos isso lá em João 1, 1 e 2, quando diz que no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Então, as Escrituras nos mostram que Jesus é eterno. E que ser eterno é uma
atribuição divina, né? Então faz parte dessa natureza divina de Jesus. Jesus é todo-poderoso. Nós vemos isso lá em Mateus 28:18. Então esses dois aspectos, eles nos mostram sobre a natureza divina de Jesus. Agora, sobre a natureza humana, ele nasceu como homem. A Bíblia nos fala como foi o nascimento de Jesus. Nasceu lá numa manjedoura, mas nasceu de forma natural. Nasceu como cada um de nós nascemos. Jesus cresceu, Jesus aprendeu, Jesus precisou ser limpo pela sua mãe, Jesus precisou ser ensinado pela sua mãe. É interessante uma cena de The Chosen, se eu não me engano, na 3ª temporada, em que os discípulos perguntam para Maria como foi. E ela disse, foi completamente diferente do que eu esperava. Quando eu percebi, eu estava ali com um bebezinho, chorando, e eu precisava limpá-lo, e eu precisava alimentá-lo, e ele precisava de mim para tudo. Por quê? Porque era um ser humano, era um homem, era um bebê, uma criança. Da mesma forma que cada um de nós precisávamos ser limpos pela nossa mãe, ser alimentados, ser cuidados, receber carinho, amor, ele também precisava de tudo isso. Porque ele também era um homem. Como as duas naturezas funcionam? Elas não se misturam, elas não se alteram, elas não se dividem, mas elas coexistem juntas. Em nenhum momento essas naturezas se misturaram. Jesus ora agia como Deus e ora agia como homem. Quando ele ia comer, por exemplo, ou descansar, ele estava agindo como homem, mas ele não deixava de ser Deus naquele momento. Quando ele perdoava pecado ou acalmava tempestades, ressuscitava mortos, ele estava agindo como Deus, mas ele não deixava de ser homem naquele momento. Não sei se vocês conseguem compreender isso, mas é algo muito interessante, porque as duas estavam ali o tempo inteiro. As duas coexistem ou coexistiram, coexistem até hoje, mas elas coexistiram de forma perfeita enquanto Jesus estava aqui na Terra, sem que uma se sobressaísse à outra. Vocês conseguem entender? Ele era homem e Deus. Em alguns momentos, a sua natureza humana, ela se sobressaía quando ele fazia coisas de homens. Mas, quando ele fazia coisas relacionadas a Deus, era a sua natureza divina que estava se sobressaindo, mas sem uma anular a outra. Vocês conseguem entender isso? Isso é muito interessante. Ele viveu como um homem real, mas sem pecado. Gente, isso é muito interessante, porque muitas vezes eu vejo pessoas dizer que Jesus, ele não pecou porque ele era Deus. Isso não é uma verdade. Jesus não pecou como homem, porque como Deus, ele não poderia nem ser tentado. Então muitas pessoas falam, a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado, como que o diabo tentou Jesus? Tentando desqualificar a natureza de Jesus, a natureza divina de Jesus. Porém, Jesus foi tentado na sua natureza humana. Entendem? Jesus não foi tentado na sua natureza divina, porque Deus não pode ser tentado. Agora, como homem, ele foi tentado. Isso mostra que ele era um homem como eu e você. E o fato dele ter sido tentado na sua natureza humana, assim como eu e você, e ter vencido, e ter vivido sem pecado, nos mostra o quanto nós precisamos aprender com Cristo. Nos mostra o quanto nós precisamos aprender que ele venceu sendo um homem e que nós também podemos e devemos vencer as tentações e o pecado. Ele foi um homem real, como você e como eu, mas ele não pecou.
E nós não temos desculpa para o pecado. Erros a evitar. O nestorianismo era uma doutrina, uma heresia, que dizia que duas pessoas separadas viviam em Cristo. Gente, não existe isso. Jesus era uma pessoa só. Só que essa uma pessoa possuía duas naturezas. O eutiquianismo dizia que a natureza divina absorveu a natureza humana, ou seja, que a natureza divina se sobressaía sobre a natureza humana porque ela era superior. Então, Jesus até era um homem, mas a sua natureza divina comandava a sua natureza humana. Isso também é uma mentira, porque Jesus possuía as duas naturezas coexistentes. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Uma natureza não absorveu a outra. E outra, o adocionismo, que Jesus era apenas um homem adotado por Deus, o que é um absurdo completo, porque Jesus é e sempre foi Deus. Por que isso é importante? A Kenosis nos ensina sobre humildade, porque Deus, sendo Deus, resolveu se fazer homem para nos salvar. Nós podemos ver isso lá em Filipenses 2, de 5 a 8. A união hipostática, ela garante a nossa salvação, porque Deus se fez homem para vir ao mundo, morrer por nós, oferecer o seu sacrifício como redenção por mim e por você. Cristo nos entende e intercede por nós. Ele nos entende porque, mesmo sendo Deus, ele se fez homem e viveu o que nós vivemos, sofreu o que sofremos, passou pelo que passamos. Então ele nos compreende. E Jesus revela quem Deus é, porque ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Ele nos elevou até Deus e ele trouxe Deus até nós. Aleluia. Por fim, meus queridos, Jesus se fez homem sem deixar de ser Deus. Ele veio para nos salvar e para nos ensinar a viver. Hoje, ele reina, intercede por nós e está sentado à direita de Deus. Espero que você tenha aprendido, que essa aula tenha lhe ajudado a compreender um pouco mais acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, rica e poderosamente. E até a próxima semana com uma nova matéria, em nome de Jesus.